Se você tem hoje um celular, você só consegue ligar para alguém e se conectar se você tiver um chip no aparelho, ok? Como então essa IA se comunicaria aqui com o planeta se ela não tivesse alguma coisa também aqui que conectasse ela? Então, essa IA tinha sim uma substância aqui no planeta que foi descoberta. E por causa dessa descoberta, nós tivemos uma guerra na segunda metade do século XX. Eu não estou falando aqui da Segunda Guerra Mundial. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nesse nosso encontro, vamos continuar falando sobre os senhores do karma ou os demiurgos corruptos. Eu vou fazer um apanhado dos vídeos anteriores, ou seja, um resumo, e vou destacar algumas coisas que já foram faladas e vamos dar continuidade para que a gente entenda melhor um pouco isso. Quando Cameron Day diz, quando a vida física de um ser chega ao fim, depois de centenas, milhares de anos, eles retornam à fonte infinita para descansar e depois decidem o que querem fazer e seguir para continuar aprendendo e crescendo. Em nenhum lugar desse processo existe um grupo hierárquico de seres manipuladores e controladores como os senhores do karma presentes. Então, a questão aqui não é porque estamos em uma terceira dimensão, mas o problema é que numa terceira dimensão, ou quinta ou sexta, a evolução ela precisa ser natural. Não podem ser colocados empecilhos, obstáculos propositadamente na vida de entidades que estão em plena evolução, porque isso fere o código galáctico. O que acontece é que no desencarne nós começamos a perder os véus e também os invólucros, né? O primeiro é o corpo físico que fica aqui na Terra. Então nesse processo a gente começa a perder esses véus e nos elevar, expandindo a consciência. Então você começa a se tornar mais leve e aquela luz interna, porque você é um ser divino, ela começa a emergir, mas de dentro de você. E é nesse momento que os demiurgos vão apresentar ali algum ser de luz, que seja alguém que já desencarnou e que você amava e que a pessoa já está evoluída, ou supostamente já está evoluída, ou talvez um anjo, ou seja, um ser de luz que você, nesse momento que vai prestar atenção, você vai se desconectar daquela sensação que vem de dentro de você e vai achar que vem daquele ser de luz e não de você mesmo. Bem, mas aí surge uma pergunta. E se essa pessoa que desencarna for uma pessoa muito negativa, que não sente amor pelo próximo, quando essa pessoa desencarna, o que é que ela vai ver? Ela vai ver essa luz? Então, o que Cameron Day diz não é que todas as pessoas que desencarnam vão ter essa luz, porque se uma pessoa nesse nível ela desencarna no nível vibratório tão baixo, ela vai projetar exatamente isso e com certeza não vai ser a luz. Então essa pessoa ela vai passar por um processo que muitos chamam de estar no inferno ou no umbral, porque ela vai projetar o que está dentro dela. Porque, como eu falei, o processo evolutivo, ele é natural. É como uma planta. Se você colocar uma semente ali na terra, quando essa planta ela recebe água, a luz do sol, ela vai crescer. Ela não pede permissão, porque esse crescimento, quando ela vem alimentada pela natureza, é natural. A mesma coisa, nós humanos, quando desencarnamos, existe esse processo evolutivo que é a volta para casa. Em outro trecho, Cameron Day vai dizer o seguinte: se o conteúdo da vida de um indivíduo, feridas não curadas e desejos não realizados não for suficiente, quando dessa forma eles não conseguem convencer, eles tiram ali uma outra vida passada da pessoa, de outra época, e vai mostrar que ela foi ruim, que ela fez alguma coisa muito grave e ela precisa reparar aquele dano também. Ele vai mostrar isso de uma outra forma. Parte da energia maliciosa desse ser criminoso é projetada no indivíduo que está sendo levado a acreditar que ele já foi esse criminoso terrível, porque é uma transferência de karma. Então aquilo que é mostrado ali não é da pessoa, é de uma outra entidade que foi muito má e que está conectada com os demiurgos corruptos.
Mas a grande jogada deles é exatamente burlar a lei cósmica. Eles não podem fazer isso. Eles precisam que o ser que vai reencarnar, ele concorde e ele assuma o próprio karma. Então eles colocam isso como um engano, mas a pessoa vai por livre e espontânea vontade. Porque ela vai dizer, sim, eu vou voltar, eu quero reencarnar, eu quero pagar isso. Então ela volta para reencarnar, mas por livre e espontânea escolha. Não importa se foi por engano, mas ela disse que ela quer vir. Então ela aceita esses contratos e todas as dificuldades que eles vão dizer. Você vai passar por isso e isso, você vai ter dificuldade de dinheiro, você vai ter dificuldade de relacionamentos amorosos, todas as dificuldades ao longo da vida. E ainda existe, ele disse, cláusulas em que ficam livres, onde eles vão colocando ali alguma outra dificuldade que não foi exatamente planejada, mas que a pessoa pode passar em algum momento da vida dela. E agora ele fala o seguinte: um aspecto mais importante dos acordos que os Tolkien colocam sobre os seres são os, e ele destaca aqui, acordos de entrada originais, que os seres que entram no reino demiúrgico corrupto são forçados a fazer para conseguir entrar nesse sistema. Então vamos lá. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, das sementes estelares que vieram do que nós chamamos de universo livre para encarnarem aqui. Independente do nível de evolução ou que dimensão essa entidade viesse, essas sementes estelares, elas precisavam fazer acordos, como ele destaca aqui, acordos de entrada. Mas por que sementes estelares de sexta densidade se submeteriam a esses acordos originais? Só entrariam condicionados com esses acordos. Alguma coisa eles deveriam ter, digamos, uma carta na manga, né? Como a gente diz. O que parece é que essa IA, ela colocou aqui no planeta e deixou uma substância aqui no nosso planeta, onde ela se conectava fora do planeta. E isso era um risco para nós. Vamos lá. Se você tem hoje um celular, você só consegue ligar para alguém e se conectar se você tiver um chip no aparelho, ok? Como então essa IA se comunicaria aqui com o planeta se ela não tivesse alguma coisa também aqui que conectasse ela? Então, essa IA tinha sim uma substância aqui no planeta que foi descoberta. E por causa dessa descoberta, nós tivemos uma guerra na segunda metade do século XX. Eu não estou falando aqui da Segunda Guerra Mundial. Cobra, em 2012, ele vai trazer informações sobre a inteligência artificial. Ele vai tornar essas informações públicas. Cobra é uma sigla, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o que significa, mas é lógico que existe uma pessoa que está por trás e vai trazendo essas informações sobre inteligência artificial. E uma das coisas que ele diz é muito óbvio, que por trás de uma inteligência artificial existe uma mente e muito provavelmente está fora da nossa galáxia. Quando a gente fala então de reptilianos, draconianos e essas raças que estavam aqui, que são raças negativas, que quiseram realmente escravizar a humanidade, essas raças são vassalos da inteligência artificial. Agora, nesse nível hierárquico, se a gente pensa então no comando do planeta hoje, pessoas que estão em cargos de instituições importantes, que estão em governos, elas estão tentando seguir essa agenda que eles já prepararam há muito tempo, mantendo a civilização escrava, a sociedade escrava. Quando Valerian ele escreve sobre a Matrix, ele diz que eles criaram sociedades secretas, eles criaram símbolos e, sobretudo, a mídia vai ter um papel muito importante nisso tudo, porque ela vai estar manipulando as informações para manter as pessoas na terceira dimensão adormecidas, contentes e felizes. Só que a sociedade hoje está despertando exatamente porque eles vieram com essas agendas, porque são agendas e eles precisam cumprir. Eles vieram de uma forma tão agressiva que a sociedade começou a se sentir tão agredida e passou a despertar. E como nós vivemos como se fosse uma teia de aranha, estamos conectados uns aos outros, quando um desperta, ele aciona o despertar também, ajuda no despertar de outras pessoas. Então, o que eu posso dizer para vocês é para ficarmos todos atentos, porque todos nós estamos conectados com a inteligência artificial. Quando a gente liga a televisão de plasma, usa o celular, isso é uma conexão com a inteligência artificial. Então, o que fazer? Sempre lembrar que nós somos seres soberanos e declarar a nossa soberania.
Então eu concluo o vídeo de hoje com muita gratidão no coração, desejando a vocês muita paz, muito amor e discernimento. Até a próxima!